cantos e descantes de madraça. Mas a filosofia não é propriamente uma guitarrada para madraços assustadiços. Partir em demanda do verdadeiro é uma autêntica expedição de escafandrismo pensante. Supõe um mergulho na materialidade dialética do ser, no seu enrugamento, nas suas relações retorsas, naquele encaixado surdir das contradições que a polarizam, para surpreender a unidade concreta que ela forma, sem desperdiçar a multiplicidade construtora de que ela se tece e entretece. Trata-se de um endereço incontornável, a cuja porta o pensar filosófico sempre acaba por ir bater. São estes trajetos que o Heraclito nos retrata quando cuida de destacar o fragmento 10. A partir de todas as coisas, o uno, ec panto rem, e a partir do uno, todas as coisas, cae ex renos vanta. E no que diz respeito ao tabuleiro complementar, em que as fainas se rebatem sobre quem as leva a cabo, invocaria também à saída uma cutilada famosa. Nesta formulação, que a ideia é muito mais antiga, nesta formulação provém de Henri Bergson, sendo recomendável, no entanto, fornecer-lhe um sortimento ontológico e prático acentuadamente distinto daquela peculiar mobília idealista que o autor lhe havia recomendado. E reza assim este dito: é preciso agir como homem de pensamento e pensar como homem de ação. A frase é lapidária, no sonante da suada, mas não nos dispensa dos transpirados suores da lapidação trabalhada. O viver, tal como o pensar, que nós apanhamos sempre na marcha, com a composição já em andamento, desequilibram ao feituro. São um permanente a fazer do por fazer. Sentir-me-ia gratificado se as minhas palavras desta manhã, pobres a despeito dos excessos na imodéstia, houvessem contribuído para o reforço de uma sensibilização ao grato empreender destas aventuras de descobrimento. Muito obrigado pela permanência paciente da vossa escuta. Obrigada, Sra. Barata Moura, de facto, por esta provocação ao pensar filosófico, que é também uma expressão muito vívida do seu modo de estar em filosofia. Muito obrigada, como eu sei que agora está disponível para conversar um bocadinho com os estudantes. Eu lembro que para muitos de vós esta oportunidade de contactar pela primeira vez em pessoa com um autor que nós já contactámos por via de textos de uso letivo, não é verdade? Se calhar por outras vias, mas deixemos isso. Utilizámos um texto do professor que é uma tradução e comentário de uma parte da introdução à lógica de Kant, que fala do filosofar e fala daquelas 3 perguntas fundamentais de Kant: o que posso saber, o que devo fazer e o que posso esperar. Portanto, esse pode ser um mote também de conversa para ligar com esta riquíssima exposição que o professor acabou de nos fazer. Portanto, estão abertas as inscrições para perguntas. Não vou perder esta oportunidade.
É neste momento que os místicos dizem que o silêncio é uma das formas do encontro do ser. Eu tenho as minhas dúvidas. E vocês desculpem lá, mas quer dizer, depois daquilo que eu disse, esta coisa é um obstáculo terrível. Não é que eu seja uma coisa que valha a pena olhar para mim, quer dizer, mas isto é um desastre, em termos de comunicação. Como é que eu segura nisso antes de eu estragar aqui a vida à celular? Passa aqui no chão não passa. Isto era partindo do princípio que há certas coisas que começam, enfim, mal, poderão ter um fim feliz, não é? Mas, portanto, provavelmente o fim feliz, eles dizerem que todos nós gostámos muito e tal, já cumprimos a nossa missão. Ouvimos, não é? De uma forma respeitosa, na verdade, e pelo menos aparentemente interessada, mas agora a gente tem mais que fazer e vamos à vida. Acho que agora eles se não há mais perguntas, não, se não há perguntas. Eu só for perante um silêncio que é inquietante, que de facto ouvir o professor Renato Amor, eu já posso dizer isso, porque já passei a ele, mas exatamente por isso mesmo gostaria só de ouvir um bocadinho mais, em jeito de provocação. Enfim, nós, felizmente, que fomos seus alunos, habituámos a entranhar-nos nos patamares em que vamos sendo empapados do dentro do real, como é que, enfim, toda a historicidade aponta para a necessidade do tempo, como é que no século XX surge um movimento, digamos, em que, apesar das preocupações do Heidegger relativamente ao tempo e do Nietzsche, mas depois surge, pelo menos o primeiro meio século, digamos, todo virado para uma analiticidade dita racionalista, na base do raciocínio da lógica férrea, da identidade parada. Como é que se explica um pouco isso em termos históricos? Olha, Mário, isto é preciso ter cuidado, pois aqui a Leonor, coitada, também já me conhece há muito tempo, também já coitadinha foi minha aluna, já passou, sofreu estas coisas. E quando eu começar a disparatar em excesso, convém que alguém, enfim, de uma forma simpática ainda, né? Mas que me digam qualquer coisa. Porque este problema da sensibilidade ao tempo, ou melhor, a questão da historicidade, tem lá dentro problemas de grande monta e que, se nós eventualmente, olha aquilo que eu disse, se nós conseguirmos fazer mais ou menos as perguntas ajustadas e afinar a orelha para escutar o que é que vai sendo dito, reparem que há várias coisas que são importantes. Por exemplo, normalmente pode haver uma sensibilidade à mudança, mas dentro de um paradigma que é um paradigma cíclico. E reparem que o paradigma cíclico é aquele que, digamos que, podendo de alguma sorte conservar o movimento e conservar a mudança, mas nos traz uma coisa que é importante, sobretudo em determinados períodos e momentos, que é a tranquilidade de se saber com o que é que há que contar. E, portanto, reparem, o movimento cíclico, exatamente é uma maneira de lidar com o movimento e com a mudança, mas que tem atrás, ou que tem por baixo, digamos assim, um certo garantismo. A coisa muda, mas no alcatruz da Nora há de voltar e há de se recompor também. É evidente que por trás disto, enfim, as pessoas vão dizer que sou eu que tenho estas manias, penso que não são manias, porque reparem, aqui está também uma vivência do tempo e uma vivência da historicidade, à qual aquilo que são os ritmos da vida, o tal viver sobre o qual o pensar está montado, esses ritmos da vida não são indiferentes. E, portanto, reparem que
se a produção do viver, dominantemente, é algo que acontece num marco onde a agricultura é a instância fundamental, reparem que esta sensibilidade cíclica ao ritmo das estações é alguma coisa não apenas para encantar a capacidade reflexiva de uns quantos que não têm mais que fazer, mas digamos que é alguma coisa que está muito entranhada, enfim, naquilo que são as tarefas que há que realizar. A outra nota só pelo meio, porque isso também, na Grécia, isso também é muito importante. Provavelmente o Platão é uma peça emblemática fundamental, não é o único, não é? Que é... Porque vocês reparem, às vezes a negação da história e a negação do movimento é uma forma paradoxal de a afirmar. Uma forma paradoxal de a afirmar. E neste particular, reparem, a procura obsessiva do invariante, que lida num determinado registro, é o atirar da história pela borda fora. Lida noutro registro, essa história está tão presente que nós precisamos de alguma coisa que nos ajude a aguentar aquilo que é a dor, o sofrimento, a inconstância, a imprevisibilidade, a incertitude desse estar mergulhado nessas baralhadas todas. E reparem que isto, do ponto de vista da filosofia, com certeza que pode estar ligado enfim, a um certo entumecimento da dimensão do imutável enquanto expressão acabada e última daquilo que constitui o princípio da inteligibilidade, estando lá por trás alguma coisa de muito importante, que é a questão da unidade, e que nós sem unidade nunca conseguimos tornar inteligível. Mas uma coisa é o papel gnosiológico e epistemológico da unidade como forma indispensável para que uma inteligibilidade se possa conseguir, outra coisa é transpor para essa exigência da unidade que nos é indispensável para agir e para pensar e para conhecer e para ter ciência, juntar a isso, digamos, as características da imutabilidade, da permanência, etc, etc. Reparem que outra questão importante também é como é que depois é pensado, desde muito cedo, a perspectiva, como é que é pensado o valor. E o valor é pensado exatamente como um investimento naquilo que não muda ou naquilo que pode permanecer para além das mudanças. Portanto, esta sensibilidade à lida com... porque vocês reparem, quer dizer, a percepção da historicidade, não é? E todos estes homens, tanta gente que pensa e muito profundamente, não é? Seguramente muito mais profundamente do que eu, isso de certeza absoluta, não é? Pronto. E, portanto, quer dizer, às vezes nós temos que perceber uma coisa que é as diferentes maneiras por que se pode dar conta da realidade, e às vezes pode-se dar conta da realidade em negativo. É negativo. Depois, Mário não quer fugir à questão, não é? Mas é evidente que em determinados tempos, e esses tempos não são só o século XX, mas em determinados tempos a história pode trazer alguns problemas complicados. Há contradições, há coisas que estão em movimento, não sei o quê e tal. E se calhar é capaz de ser bom levar as pessoas enfim, a se entreterem mais com aquilo que é as estruturas pseudo-imutáveis de uma outra abordagem mais analítica